Se você está pensando em vir para a Europa como turista para tentar se legalizar depois, eu preciso te falar isso com muita clareza. Isso pode até parecer uma estratégia, mas na verdade é uma aposta perigosa. E não é porque a Europa deixou de ser uma oportunidade, mas sim porque o jeito de entrar na Europa mudou completamente. Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Moreno pelo Mundo. Hoje, o maior erro que eu vejo é gente tomando uma decisão em 2026 baseada em uma Europa que já não existe mais. O problema não é vir para a Europa, o problema é vir para a Europa em uma Europa que já não existe mais. O erro não está no destino, o erro está no plano. E esse vai ser o tópico do vídeo de hoje. Eu quero que você entenda o porquê que não vale a pena imigrar para a Europa como turista em 2026. Para você saber isso, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Teve uma época, e nem faz tanto tempo assim, que essa maneira de ingressar na Europa, ela funcionava. As pessoas elas embarcavam e elas vinham para a Europa como turista. Isso era muito comum em países como Portugal, Espanha, Itália, França. Então as pessoas vinham para a Europa e chegando aqui elas arrumavam trabalho, se inscreviam num curso, elas arrumavam casa, elas davam um jeito, elas iam se mexendo e as coisas iam acontecendo. Os países eles facilitavam a vida dessas pessoas. Isso era muito comum acontecer. Eu posso até dizer para você que não era certo, mas era possível. E mais do que possível, os países eles toleravam isso, eles permitiam isso, sabe? Eles encobriam por debaixo do pano esse tipo de imigração. Não tinha as vias oficiais boas para poder imigrar, mas tinha esse tipo de imigração por baixo dos panos que o governo fingia que não via e que facilitava essas pessoas elas ingressarem. Então, essa imigração ela não era certa, mas ela era possível por conta de uma tolerância governamental. Eu posso dizer que existia uma flexibilidade que hoje não existe mais. Por exemplo, as empresas elas arriscavam, por muitas vezes elas contratavam você sem documento, só com carimbo de entrada no país, e depois eles te ajudavam a tirar os documentos básicos do país, como o NIF, que é o CPF, o número de segurança social. Então você entrava, a empresa te contratava e eles davam um jeito de emitir os seus documentos. Os donos de casas, né, eles confiavam muito mais também. Eu lembro que eles nem sequer pediam um documento. Muitas das vezes você ligava, eles falavam assim: ah, vai lá na minha casa, no endereço tal, tem um outro brasileiro, tem um fulano de tal país que mora lá, olha a casa, se você gostar, você pode ficar. Você já ia, olhava a casa, entrava, ficava, e depois que você ia pegar os dados bancários do landlord para conseguir fazer o pagamento e etc. Então tinha uma confiança, sabe? Eles não ficavam examinando quem você é para permitir você entrar na casa deles. Eu posso dizer também que as pessoas, elas se ajudavam muito. Você chegava num local, você dizia: poxa, eu tô chegando aqui, eu tô buscando um trabalho, eu tô buscando uma casa, eu tô buscando isso, eu preciso de me registrar aqui num cartório, eu preciso de fazer um curso, sabe? As pessoas, elas te recebiam de uma maneira diferente e elas tentavam te ajudar, elas tentavam, sabe, te mostrar um caminho. Por muitas vezes você chegava num lugar, eu lembro que em Portugal era muito comum você chegar lá em um lugar para você pedir emprego e muitas das vezes a pessoa já mandava você entrar, fazer um teste e te contratava. Então tinha essa confiança e nem sequer pedia um documento para isso. A única coisa que você realmente precisava era se mexer.
Você tinha que se mover. Se você se mexesse, as coisas aconteciam. Em outras palavras, não era fácil, mas o sistema ele deixava isso acontecer. O sistema e as pessoas deixavam isso acontecer com uma certa naturalidade. Eu posso dizer sobre mim. Sabe, eu cheguei na Europa com 1.500 euros e vim por esses meios quando eu cheguei na Europa e eu consegui desenvolver toda a minha vida. Eu consegui fazer tudo o que eu queria. Então eu cheguei, eu arrumei trabalho, eu arrumei casa, eu consegui tirar meus documentos. Eu fiz tudo com 1.500 euros no bolso quando eu cheguei em Portugal. Então é o que eu falo, naquela época, se você tivesse um pouco de disposição, se você tivesse um pouco de sagacidade, se você se movesse um pouco, então as coisas elas realmente aconteciam. Eu vivi isso. E eu falo para as pessoas, se hoje você tentar imigrar com 1.500 euros, provavelmente você vai sofrer um grande fracasso. Um grande fracasso. E não seria demérito seu, mas porque as coisas elas realmente mudaram. Até a maneira que as pessoas te recebem hoje, elas mudaram completamente. Dava para ter aquela sensação que as coisas iam dar certo, sabe? Embora você vivenciava as dificuldades, os problemas que sempre teve e sempre vai ter numa imigração, mas você tinha a sensação que se você tivesse disposto a ir para cima, as coisas elas iriam acontecer. E eu acho que essa é a maior diferença. Só que muita gente ainda não entendeu é que essa realidade ela mudou e mudou de verdade, pessoal, mudou completamente. Hoje existe muito mais fiscalização. Hoje as empresas elas já não querem contratar pessoas que não têm direito em trabalhar naquele país. Porque hoje a fiscalização e hoje há consequências vinda do governo para empresas que fazem isso. Então eles já não querem mais correr o risco. Hoje os landlords, os donos de casas, eles já não querem alugar a casa deles para qualquer um. Até porque no passado também aconteceu muita coisa, muita gente que destruiu casa, que vandalizou, que ficou na casa do landlord sem pagar renda por vários meses, que brigou, que deu problema. Então eles também já não estão abrindo a porta da casa deles para qualquer um. Hoje eles fazem uma análise, hoje eles pedem documento, hoje eles querem saber se você está trabalhando no país e se você tem o direito de viver legalmente no país. Até a forma em que as pessoas te recebem mudou. As pessoas elas tinham interesse em ajudar você, em cooperar com você, em ver você crescer e conquistar as coisas dentro do país. Eu até falo que em Portugal tinha muito disso. Às vezes você ia para um lugar pedir emprego e você não sabia executar bem aquela profissão e as pessoas pegavam você, te pagavam ali um salário mínimo e te treinava, te ensinava, te dava os documentos, você ficava ali trabalhando, você ia melhorando as suas habilidades, eles aumentavam o teu salário, alguns patrões até te ajudavam com moradia. Eu chamo isso de escravidão moderna, mas isso aí é tópico para outro vídeo. Mas existia sim essa facilidade, essa ajuda das pessoas aqui na Europa para com o imigrante. E hoje já não é mais assim. Hoje as pessoas elas te olham diferente. Hoje existe até alguns casos aqui na Europa onde os residentes, os nativos, eles têm denunciado imigrantes ilegais para a polícia, para poder acontecer a deportação. Isso é muito comum na Inglaterra, isso tem começado a acontecer na Irlanda, na Itália isso também já está acontecendo muito, das pessoas denunciarem imigrantes. E em outros países como Portugal e Espanha, por exemplo, eles não fazem isso, mas o que eles fazem é fechar a porta, sabe? Eles fecham a porta, te recebem de maneira diferente, quando vê que o teu sotaque é diferente, quando vê que você não é dali, começam a fazer perguntas, a questionar, ou muitas vezes tentam só se aproximar de você para tentar puxar o seu tapete. Os europeus, eles sofreram uma invasão tão grande, sabe?
sabe, desproporcional de pessoas que vieram para cá buscando fazer coisas erradas, que vieram para cá com outros intuitos, e aí eles acabam que meio se fechando. A maioria deles, que são os mais velhos, né, posso dizer, os mais novos nem tanto, querem curtir, querem conhecer cultura, né, querem ali trocar experiências e etc. Os mais velhos não, que é os que têm a oferecer trabalho, moradia e etc. Eles estão mais desconfiados, então eles estão mais indo pro lado do governo na questão de se essa pessoa ela tá aqui pelos meios legais, pelos meios oficiais, então beleza, ela passou por um filtro, então tá bom, ela pode trabalhar na minha empresa, ela pode morar na minha casa. Se não passou pelos filtros legais do governo, peraí, não sei, um pé atrás. É assim que as coisas estão caminhando na Europa ultimamente. A imigração ela virou um tema sensível, controlado e monitorado aqui na Europa. E eu vou dizer mais, além disso, né, dessas coisas que vem acontecendo, governamental e etc, o custo de vida, ele subiu muito, muito. Eu vou dizer um exemplo meu. Quando eu cheguei em Portugal, há mais de 5 anos atrás, eu lembro que eu conseguia fazer uma compra mensal por 50 euros. Com 50 euros eu fazia uma compra mensal no mercado. Eu comprava tudo que eu queria, incluindo carnes e etc. Hoje você não consegue gastar num mercado aqui na Europa para comer bem menos que 100 euros por semana. Você não consegue para comer bem. Eu tô fazendo uma comparação de comer bem. Se você for no mercado aqui, lógico, comprar legumes, verdura e fruta, e um arroz, um macarrão e um atum, beleza, você gasta ali os seus 50 euros. Agora, se você quer comprar uma carne, um frango, um peixe, algo do tipo, você não gasta menos que 100 euros por semana. Quando eu cheguei na Europa, eu pagava em um quarto individual, eu pagava 170 euros. 170 euros por um quarto single. Hoje você não paga um quarto single em Portugal menos que 350 euros. Você não paga. Então, assim, uma coisa é você entrar como turista e você ter um custo de vida desse e você tá com 1.500 euros no bolso. Outra coisa é em 2026 agora você entrar como turista com 1.500 euros no bolso. É o que eu falo. Não é que não seja possível imigrar como turista. É que hoje, atualmente, está praticamente inviável, galera, você imigrar como turista em 2026. É você tá tentando ser a prova de falha. Essa é a verdade. O que antes era arriscado, agora se tornou totalmente desproporcional. E mesmo assim, as pessoas continuam vindo para cá dessa maneira, com aquela mentalidade. Qualquer coisa eu resolvo lá. Só que hoje em dia você não resolve. Você trava. A pessoa chega aqui, ela não consegue arrumar trabalho, não consegue arrumar uma moradia confortável, começa a gastar todo o dinheiro que trouxe e aí quando ela se dá conta é tarde demais. Ela não se encaixa, ela não consegue fazer as coisas. Ou ela acaba voltando pro Brasil, ou ela acaba vivendo aqui infeliz. Ela fica aqui naquela de tolerar qualquer trabalho, tolerar qualquer moradia, aí fica doente, fica depressivo, trabalha que nem um condenado, falando que vai juntar dinheiro, mas aí não consegue ajuntar dinheiro porque desconta as frustrações e a má qualidade de vida nos vícios, aí vai pra pub, pra festa, encher a cara, beber no final de semana, quando se dá conta ela tá voltando pro Brasil, somente com o dinheiro inicial que ela trouxe pra cá, muitas das vezes vem pra cá, não consegue viajar como queria viajar, ou às vezes no último momento dela aqui, ela dá aquele último speed, aquela última tacada de trabalho, de ajuntar dinheiro para conseguir então fazer alguma viagem que ela queria fazer para não voltar para o Brasil no 0 a 0. Então é o que eu digo, hoje em dia não vale a pena. Não vale a pena você estar irregular em qualquer que seja país que você pense em vir para a Europa e ficar dessa maneira. Não vale a pena. Hoje, vir sem estratégia para a Europa não é coragem, é falta de visão de como o jogo funciona. A Europa, galera, ela não fechou, tá? Ela simplesmente mudou
o jeito de receber os imigrantes. Hoje, atualmente, a maioria dos países, eles estão facilitando a entrada legal no país, estão facilitando os vistos. Antigamente, os vistos eram uma burocracia danada, era uma exigência gigantesca, você tinha que cumprir um monte de requisitos, tinha que ter uma bala para poder fazer os vistos, sabe? E aí, se você fazia análise entre você fazer o visto e não fazer, valia muito mais a pena não fazer. Hoje não. Hoje a Europa, a maioria dos países europeus, eles têm facilitado os vistos, eles têm facilitado a entrada nos países. Portugal criou vistos para pessoas da língua portuguesa, criou visto de trabalho. A Espanha criou vistos agora. A Espanha está cheio de vistos para pessoas que querem imigrar para lá, sabe, com várias oportunidades e até com facilidade para depois pegar o passaporte espanhol. A Itália também tem vistos para quem quer ir para lá. Hoje você tem facilidade de vistos para a Inglaterra, você tem facilidade de visto para a Alemanha, facilidade de visto para a França, para estudar, para trabalhar. Então, assim, hoje os países europeus, eles estão facilitando, os países escandinavos estão facilitando vistos também para quem quer ir para lá, para trabalhar, para estudar. Há uma maior facilidade. Outra hora, essas facilidades não existiam. Era mais difícil você entrar pelas portas legais na Europa. Hoje não. Hoje eles querem ter controle. Eles querem saber quem está entrando no país e eles querem saber como que essas pessoas elas vão se inserir na sociedade do país. Então, por isso que há essa vasta dimensão de vistos e de maneiras diferentes de você se inserir. Eu sei que quando você olha para um visto, né, uma maneira legal de entrar no país, às vezes vem na cabeça, cara, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o que, um monte de burocracia. Mas é melhor você cumprir essas burocracias e você chegar estabelecido no país, pronto para ser inserido na sociedade, com todos os direitos das pessoas que vivem naquele país. Você vai conseguir alavancar muito mais rápido, com muito menos dor de cabeça e sofrimento do que se você vier sem um visto adequado. Ou seja, a Europa ela está fechando as portas para todo e qualquer tipo de entrada que seja fora das vias legais. Não ficou mais difícil imigrar, mas sim ficou mais difícil imigrar do jeito errado. A flexibilidade, o por baixo do tapete, ele está saindo de cena e cada dia mais ele vai sair de cena. Então, se você quer imigrar, ou você começa a enxergar isso com os bons olhos e a tentar se adaptar a isso para executar o seu plano, ou então você vai perder tempo. Quem entra certo tem caminho. Quem entra errado trava. Não é que não vale a pena vir para a Europa, é que não vale mais a pena você vir para a Europa do jeito errado, como turista tentando se legalizar. Esse jeito não vale mais a pena e já não é mais o melhor caminho a se seguir. Então não é que não vale a pena vir para a Europa, é que não vale a pena vir para a Europa como turista tentando se legalizar. Esse já não é mais o melhor caminho. Hoje já existem formas melhores, seguras e mais inteligentes de se fazer isso. Se você quer vir para a Europa, vem, mas não venha com um plano que já parou de funcionar. A Europa ela ainda é uma grande oportunidade, galera, de verdade. Só que não é mais uma grande oportunidade para quem chega com uma estratégia do passado. Então, alinhe a sua estratégia, porque ainda é sim uma boa estratégia imigrar para a Europa. Ainda há muita coisa boa aqui para desfrutar, há possibilidade de crescimento e há muita coisa boa aqui que a gente infelizmente ainda não obteve no Brasil. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like que ajuda muito. Se você assistiu o vídeo, deixa o like, me ajuda muito. Estou começando agora aqui no YouTube, então o seu like ele me ajuda muito. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Esse meu canal aqui eu falo
tudo sobre a Europa de uma maneira real, verdadeira, sem passar pano, sem encobrir nada, o lado bom, o lado ruim. Eu também aqui nesse canal trago algumas coisas, algumas opiniões que eu tenho sobre alguns assuntos. Em breve nesse canal eu vou começar também a postar aqui vlogs de viagem, e em breve vai começar a minha playlist sobre a minha ida pro Estados Unidos e pro México na Copa do Mundo desse ano, e essa playlist vai estar top. Eu vou mostrar toda a Copa do Mundo para vocês aqui no meu canal do YouTube e muito mais. Se você tem algo interessante para falar, deixa aí também nos comentários. Então esse foi o vídeo, fé para tudo. Eu te vejo no próximo vídeo e aquele abraço. Valeu!